Olá, eu sou a professora Gisele Blois e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Química, abordando o tema transformações químicas. Hoje a gente vai falar da teoria atômica, átomos e sua estrutura, número atômico, número de massa, isótopos e massa atômica. Primeiro vamos começar com o que é o átomo. A palavra átomo, esse A, o prefixo, é de negação. E o tomo, esse final, é de parte. Então, o átomo é a menor parte, porque seria a parte que não chega mais à divisão. Então, o átomo, a palavra átomo se define como a menor parte da matéria. Mas, será que isso é verdade? Será que realmente o átomo é a menor parte da matéria? O termo, a palavra átomo significa isso. Mas será que realmente o átomo é isso? Vamos lá. O átomo, ele se subdivide em partículas fundamentais. Essas partículas são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Vamos entender um pouquinho sobre essas partículas. Os prótons, a gente denomina eles pela letra P. E eles são as partículas com carga positiva. Os nêutrons, pela letrinha N minúscula, e são partículas neutras. Se elas são partículas neutras, significa que são o quê? Partículas que não possuem nenhum tipo de carga. E os elétrons, que é o E, partículas com carga negativa. Então, a gente tem três partículas, que são as partículas fundamentais de cada átomo. Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Prótons são positivos, nêutrons não têm carga, são neutros, e os elétrons negativos. Cada uma dessas partículas apresenta uma massa. E é isso que a gente vai ver nesse quadrinho agora, que a massa relativa de cada um. Aqui tem o próton, o nêutron e o elétron. Note uma coisa, a massa relativa do próton é 1. A massa relativa do nêutron também é 1. A massa relativa de um elétron, de cada elétron, é 1 divididos por 1836. Faz a conta. 1 divididos por 1836. Dá um número muito pequeno. Tão pequeno que a gente considera como zero. Certo? Então, cada próton tem uma massa 1, cada nêutron tem uma massa 1 e cada elétron tem uma massa que a gente considera como zero, de tão pequena, tão insignificante que é. Certo? Vamos ver um pouquinho a estrutura do átomo. Como é que é a forma do átomo? O átomo ele é constituído de um núcleo, o núcleo fica no centro, e uma região em volta do núcleo que é chamada de eletrosfera. Então, a gente sempre vai ter um núcleo central e uma região ao redor, que é a eletrosfera. No núcleo, sempre é constituído por prótons e nêutrons. E a eletrosfera, por elétrons. Vamos lá, antes da gente continuar, vamos pensar um pouquinho aqui. Se eu sempre vou ter no núcleo prótons e nêutrons, e nos meus elétrons estão ao redor, lembrando daquele quadrinho que a gente viu no slide anterior, da massa relativa. O próton, qual é a massa do próton? 1. Qual é a massa do nêutron? Também 1. E a massa do elétron? Aproximadamente 0, né? Se eu tenho prótons e nêutrons no núcleo e ao redor eu tenho elétrons, aonde fica a massa do meu átomo? Fica no meu núcleo? Fica na minha eletrosfera? Ou fica no átomo no todo? Pensa um pouquinho. Isso aí, no núcleo. Por que no núcleo? Porque no núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons. Massa 1 e massa 1. E ao redor eu só tenho elétrons. Todo ao meu redor, toda a minha eletrosfera só possui elétrons, que a massa é aproximadamente 0. Essa eletrosfera, essa região ao redor do núcleo, ela se subdivide em camadas. Essas camadas também são chamadas de níveis de energia. E elas são 7. A camada K, a camada L, M, N, O, P e Q. Certo? Então, a eletrosfera, onde tem os elétrons, se subdivide em 7 camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Isso significa que os elétrons eles estão organizados nessas camadas. Ou níveis de energia. Bom, se a gente juntar todas as informações que a gente viu até agora, o que a gente encontra? Um núcleo constituído de prótons e nêutrons. Prótons aqui
são as bolinhas amarelas. Prótons, tem a bolinha amarela, tem essa carga positiva, porque a gente viu que os prótons são partículas positivas. Junto com os prótons no núcleo, nós temos o nêutron. Então, a gente tem os nêutrons aqui. Se vocês repararem, eles têm aproximadamente o mesmo tamanho, a bolinha amarela e a bolinha laranja. Por quê? Porque eles têm a mesma massa, a massa 1. Por que o nêutron não tem carga? Aqui nenhuma carga desenhada. Porque ele é neutro, ele não tem carga, certo? E ao redor, na eletrosfera, não dá para ver direito, mas cada bolinha dessa aqui, que está representando um elétron, tem uma cargazinha negativa, tá? Aqui neste exemplo, só tem 2 camadas. Seria a camada K e a camada L. Mas eu posso ter até 7 camadas. Aqui está um outro desenho para a gente ter uma noção do tamanho, né, da relação do núcleo com a eletrosfera. E aqui é o desenho que a gente mais usa, que vocês devem mais conhecer. Toda vez que a gente fala de átomo, o desenho que mais vem à nossa cabeça é sempre esse último. Bom, além disso, vale a gente lembrar algumas coisas. O quê? As camadas, os níveis de energia que a gente viu que constituem a eletrosfera, eles também podem se subdividir em subníveis. Esses subníveis é o S, P, D e F. A ordem é essa: São Paulo, Distrito Federal. Sempre vai ser essa ordem, SPDF. E tanto os subníveis SPDF quanto as camadas, os níveis energéticos, KLMNOPQ, eles têm um número máximo de elétrons que eles podem ter. Isso não significa que eles vão ter este número, e sim que é o número máximo de elétrons que eles podem ter. A camada K pode ter um número máximo de 2 elétrons, a camada L de 8, a M de 18, a N de 32, a O de 32, a P de 18 e a Q de 2. Presta atenção, se eu tenho um átomo e ele tem 20 elétrons, eu vou ter obrigatoriamente 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, 2 mais 8 já foram 10. E ele tem 20. Os outros 10 vão estar na camada M. Então, eu vou ter 2 na K, 8 na L e 10 na M. Ah, Gisele, mas a M é 18. Sim, a M pode ter até 18. Se só 2 mais 8 já tem 10, e eu tô com um átomo que tem 20, só faltam mais 10, né? Então, eu pego 10 daqui. Significa que eu ainda poderia ter 8 elétrons, certo? Não posso pular uma camada. Ah, vou fazer K2 e M18. Na L eu não vou ter nenhum. Não, isso não pode. Você vai completando gradativamente, certo? A mesma coisa para os subníveis, que estão entre os níveis. O S, posso ter 2 elétrons. O P, posso ter 6. O D, 10. E o F, 14. O mesmo pensamento. Se eu tenho 2 elétrons no S e 6 elétrons no P, eu não posso pular o P e ir para o D, certo? Um pensamento é sempre esse. Você vai completando gradativamente até chegar ao número máximo disso daqui, tá? Se eu tivesse 11 elétrons, ficaria 2, 8 e 1. Nunca poderia botar aqui 9, certo? Tem um número máximo que tem que ser respeitado. Uma maneira de ajudar a decorar aqui esses valores de elétrons nas subcamadas, São Paulo, Distrito Federal, o 2 é o primeiro par que a gente considera, né? Esquece o 0. Então, você vai de 4 em 4. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. Tá? É uma maneira de ajudar a lembrar desses números de elétrons que cada subcamada pode ter. Bom, aqui tem uma tabela periódica, tá? Eu tirei da tabela periódica, né? Não botei aqui representando, para ficar mais fácil a visualização do que eu quero com vocês. A família do actinídeo e do lantanídeo, que estão aqui, tá? Que geralmente na tabela periódica eles ficam representados aqui embaixo. Eu tirei isso, não está me importando. Por que eu coloquei a tabela periódica? A gente viu, então, que o núcleo, né, é constituído de prótons e nêutrons. E temos uma eletrosfera, que é onde nós temos os elétrons, e essa eletrosfera ela é subdividida em
camadas. E a gente viu que são 7 camadas. Por que são 7 camadas? Porque nós temos 7 camadas na nossa tabela periódica. Camada 1, camada 2, camada 3, 4, 5, 6 e 7. Esses são os nossos períodos na tabela periódica. Sempre que você está na horizontal, analisando horizontalmente a tabela periódica, você está trabalhando com o período. Se você fosse analisar verticalmente, seriam as famílias. Isso a gente vai ver mais com calma, mais pra frente, no tópico tabelas periódicas, numa próxima aula, tá? É só para vocês entenderem o porquê que são 7 camadas. Porque nós temos 7 períodos, ok? Ah, mas por que são 7 períodos? Porque até hoje a gente só conhece elementos que vão até o 7º período, ok? Vamos dar início agora a um assunto muito importante, que é o número atômico e o número de massa, tá? O número atômico, ele é representado pela letra Z e o número de massa pela letra A. Antes da gente começar, vamos pensar o seguinte: número de massa está relacionado à massa, né? A gente viu há pouco a massa do próton, a massa do nêutron e a massa do elétron. Vocês lembram? Próton 1, nêutron 1 e elétron 0. Beleza. O que a gente viu mais? Que no núcleo a gente tem o quê? Os prótons e os nêutrons, que é onde está a massa do meu átomo. Lembra que a gente falou sobre isso? Se eu tenho a massa no meu núcleo, e no meu núcleo eu tenho prótons e nêutrons, então o meu número de massa vai ser o meu número de prótons mais o meu número de nêutrons. Faz sentido, é só pensar. Então, o número de massa, que é a letra A maiúscula, é o total de prótons e nêutrons de um átomo, certo? Beleza, então sempre que tiver essa fórmula, você pode trabalhar com ela de outra maneira. Qual maneira? Ah, eu quero achar o N. Eu quero achar o número de nêutrons. Posso botar para cá? N vai ser igual a A, menos aqui eu botei já o Z, já substituí, que seria o P. Porque o meu número atômico, que é o meu Z, é o total de prótons, só o número de prótons, só as cargas positivas do meu átomo. Então, Z é igual a P. Então, eu poderia substituir. A é igual a P, então A é igual a Z, mais N, certo? Estou chamando a atenção aqui desta fórmula, comparando com essa, substituindo com essa. Ok? E da mesma maneira, eu posso substituir aqui. Eu quero achar o meu número de nêutrons. É só inverter, né? Colocar de um lado para o outro, não tem grande mistério. Ok? Então, muito importante. Número atômico é o Z e o número de massa é o A. Parte muito importante. Número atômico, Z, é a propriedade que identifica o elemento químico. O que significa isso? Que átomos do mesmo elemento químico têm o mesmo número atômico. Então, para saber se é o mesmo elemento químico ou não, como é que você vai descobrir? Você vai analisar o número atômico. Possui o mesmo número atômico? Sim. Então, é o mesmo elemento químico. Possui o mesmo número atômico? Não. Então, não é o mesmo elemento químico. A representação de um elemento químico. Ele pode ser representado, aqui o X é um símbolo de elemento químico qualquer, tá? Um genérico. A e Z, ou A, Z, ou A até poderia estar do lado esquerdo e o Z do lado direito. Não importa. O que importa é que o A sempre vai ficar em cima e o Z sempre vai ficar embaixo. Também poderiam estar ambos do mesmo lado, do lado direito. Ok? Sempre o A em cima e o Z embaixo. Pensa na ordem alfabética. Quem vem primeiro? A. B, C, D, Z. Então, o A vem primeiro em cima e depois vem o Z embaixo. Então, o número de massa vem antes e depois vem o número atômico. Ok? É muito importante não confundir isso. Bom, vamos pensar o seguinte. Quando você fala a palavra átomo, o átomo, ele sempre está neutro. Se ele está neutro, significa o quê? Não, ele não tem apenas partículas nêutron. Não, isso não existe. Para ser um átomo, ele tem que ter prótons, elétrons e nêutrons, sempre.
E se ele está no estado neutro, estado fundamental, ele é neutro, significa que o número de partículas positivas vai ser exatamente o mesmo que o número de partículas negativas. Então, meu próton é igual ao meu elétron, certo? Beleza. Porém, o átomo, ele tem uma característica. Ele pode ganhar ou perder cargas. Ele sempre ganha ou perde cargas negativas. Então, se ele pode perder uma carga negativa, significa que ele está perdendo um elétron. Ou se ele ganha uma carga negativa, ele está ganhando um elétron. Quando o átomo perde ou ganha elétrons, cargas negativas, ele é chamado de íon. Então, o que é o íon? O íon é um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Então, ele não está mais neutro, certo? Não está mais neutro. O íon não está mais neutro. Então, se ele não está neutro, significa que o número de prótons é diferente do número de elétrons. Presta atenção. O número de prótons do átomo e o número de prótons do meu íon é exatamente o mesmo. O que vai estar mudando é o meu número de elétrons. Porque ele pode ganhar ou perder elétrons. Porque os elétrons estão na eletrosfera, ao redor do núcleo. Ok? Então, beleza. Se eu tenho que o número de prótons é igual ao meu número de elétrons quando o átomo, ele é neutro, eu posso posso representar desta maneira, concorda? Meu número atômico, que é igual ao meu número de prótons, vai ser também igual ao meu número de elétrons. Então, sempre quando você trabalhar com átomo, o seu número de prótons é igual ao seu número de elétrons e, consequentemente, vai ser igual ao seu número atômico. Já, isso não ocorre para o íon. O íon, você perdeu ou ganhou elétrons, cargas negativas. Então, o seu número atômico continua sendo igual ao número de prótons, porque o seu número de prótons, suas cargas positivas que estão no núcleo, não foram alteradas. Porém, vai ser diferente do seu número de elétrons, certo? Vamos lá. Quando eu perco ou ganho elétrons, eu tenho um nome. Vamos ver esse nome? O íon pode ser denominado de cátion ou de ânion. Vai depender se ele ganha ou se ele perde elétrons. Se ele perde elétrons, ele é chamado de cátion. Se ele perde elétrons, ele perdeu algo negativo. Então, ele fica menos negativo. Então, ele fica positivo. O ânion é quando ele ganha elétrons. Se ele ganha elétrons, ele está ganhando algo negativo. Se ele ganha uma partícula negativa, ele fica ele fica mais negativo. Então, ele ganha uma carga negativa. Então, vamos aqui esquematizar. Átomo, neutro. Número de prótons, exatamente o mesmo do número de elétrons, sempre. Pode ganhar ou perder elétrons, apenas elétrons. Se ele perde elétrons, ele se transforma num cátion. Consequentemente, menos negativo ganha um sinal positivo. Se esse íon perder elétrons, vai para cátion. Porém, se esse íon ganha elétrons, se transforma num ânion. Ganhou uma carga negativa, recebeu um sinal negativo. Ok? Tudo tranquilo? Não tem mistério, né? Não tem grande dificuldade isso daí. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo que eu coloquei. Eu tenho aqui um cloro. Aqui eu tenho um ânion cloro. Como é que eu sei que é um ânion cloro? Porque eu tenho aqui, ó, vocês estão vendo? Um sinalzinho aqui negativo. Né? Essa carga negativa está me indicando que eu recebi elétrons. Então, eu sou um ânion por causa disso. Depois a gente analisa o cátion, tá? No caso aqui do sódio, que tem um sinal positivo. Vamos olhar aqui primeiro para o cloro. Esse 37 que está em cima é o quê? Número de massa. Beleza, o A. Então, coloquei aqui A37, A37. Reparem que em ambos, tanto no átomo quanto no ânion, o meu número de massa e o meu número atômico é exatamente o mesmo. Porque a única coisa que vai mudar, ó, é o meu número de elétrons. Porque ele pode ganhar ou perder elétrons. No caso do ânion, ele sempre está ganhando elétrons, ok? Por que eu representei dessa maneira?
eu acho que facilita, tá? Porque na hora de fazer uma questão, se você faz uma bagunça, você se perde. Então é muito importante a organização nesse exercício, ok? Então eu coloco na ordem. O A vem primeiro, o A vem primeiro. Depois vem o Z, depois vem o Z, que é o número atômico. Quem é Z? Z é igual ao número de prótons, então eu coloco prótons. O prótons pode ou não ser igual a elétrons, então eu coloco elétrons. E se eu fizer prótons mais nêutrons, eu chego ao A. Então, coloco o nêutron que está sobrando. Tá? Repara que a ordem, ó, em todos eles, é sempre a mesma. Ah, Gisele, eu tenho que fazer assim, eu tenho que colocar nessa ordem? Não. Você coloca na ordem que você achar melhor. O importante é, comecei por A, o próximo vai começar por A, o próximo vai começar por A, o próximo vai começar por A, certo? Porque se você coloca o A aqui, depois coloca o A aqui, o A aqui, o A aqui, se você tem que fazer alguma espécie de comparação, você fica perdido e vai acabar errando a questão, ok? Então vamos olhar para cá. Então meu número de massa 37, meu número de massa 37, 37, 37. Nenhum problema. Número atômico 17, 17. Nenhum problema. Número de prótons é igual ao meu número atômico, 17, 17. Nenhum problema. Esquece o elétron. Vamos pular para o nêutron rapidinho. Como é que a gente vê o meu número de nêutrons? Vocês lembram como é que a gente vê o número de nêutrons? Né? Substituindo na fórmula. Então, vou substituir na fórmula 37 menos 17, deu 20. 37 menos 17, 20. Certo? Sem nenhum mistério. Vamos olhar aqui rapidamente para o sódio. Aqui eu tenho um átomo. Como é que você sabe que aqui é átomo, Gisele? Tem alguma carga? Vocês estão vendo algum sinal aqui? Positivo ou negativo? Não. Então isso significa que ele está neutro. Então significa que ele é átomo. E aqui eu tenho o sódio. O sódio tem um sinalzinho. Olha o sinalzinho mais ali. Se ele tem um sinal mais, significa que ele é um cátion. Significa que ele o quê? Ganhou ou perdeu elétrons? Pensa. Ele perdeu elétrons, né? Ele ficou menos negativo, ele ficou com uma carga positiva. Então, vamos lá. Em cima, a gente tem o número de massa, o A, e embaixo nós temos o número atômico, o Z. Então, mesma coisa. Botei na minha ordem, não tem que ser essa ordem, vai na sua ordem, mas sempre mantendo a mesma ordem. A, 23, Z, 11. O Z, ele pode ser igual, né, ao meu P, substituo exatamente igual. Vamos esquecer o elétron primeiro aqui. Faço a conta. 23 menos 11, 12. 23 menos 11, 12, né? Como é que essa conta foi feita? Só invertendo. Nenhum mistério, só inverter, né? Então aqui está o que está chamando a atenção, que é o que está nos interessando aqui nesse caso. É o que está mostrando essa variação do número de elétrons. Aqui no átomo neutro de cloro, eu tinha 17 elétrons. No meu ânion, que foi quando ele ganhou elétrons, como aqui eu só tinha... Esse menos ou menos 1 é a mesma coisa, tá? Cada sinalzinho significa um elétron. Então, aqui, menos, significa que ele ganhou um elétron. Se ele tinha 17, ele ficou com 18. E a mesma coisa para o sódio. Ele tinha 11, esse sinalzinho mais... Se tivesse mais, ou 2 mais, significaria que ele perdeu 2 elétrons. Aqui só tem 1, significa que ele perdeu 1 elétron. Se ele tinha 11, ele ficou com 10. Alguma dúvida nisso? Tá tranquilo até aí, não tá? A gente está indo com calma. Essa matéria é muito importante. Vamos lá. Um resuminho aqui. Todo ânion, como o cátion, do exemplo que a gente viu o cloro e o sódio, possuíam apenas uma carga. Foi o que eu falei, só tinha um tracinho menos ou um tracinho mais. E por isso eles são chamados respectivamente de ânion monovalente e cátion monovalente. Monovalente significa apenas uma valência, uma carga, tá? Se eles poderiam ser divalentes, trivalentes, tetravalentes, dependeria o quê? Da quantidade de cargas. Se ele perdesse 2 cargas, ele seria o quê? Um cátion ou ânion se ele perde 2 cargas?
Perde duas cargas. Que cargas são essas que estão sendo perdidas? Elétrons. Então, eles estão perdendo dois elétrons. Quem perde se torna um cátion. Se ele perde duas cargas, ele é um cátion divalente. Agora, ele ganhou duas cargas. Então, ele é um ânion divalente. Certo? Perdeu três cargas. Cátion trivalente. Ganhou três cargas. Ânion trivalente. Isso vai depender... é de maneira aleatória? Não. A gente vai ver mais pra frente um pouquinho que cada elemento tem sua característica. Tem uma tendência, uma necessidade de ganhar determinado número de elétrons, perder determinado número de elétrons. E isso é com calma mais pra frente. O importante é saber essas nomenclaturas que podem existir. Saber a diferença entre cátion e ânion. Saber o que é o número de massa, o que é o número atômico, as suas representações, ok? Até aqui. Ficou alguma dúvida? Volta e assiste de novo. Certo? Vamos dar continuidade? Vamos lá. Bom, os átomos, eles podem ser classificados como isótopos, isóbaros e isótonos. Nossa, que nomes horrorosos, né? Não, é super tranquilo. Vamos entender o que é cada um deles. Isótopo. Isótopos são os átomos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, que é o Z. Se ele tem o mesmo número atômico, todo o resto é diferente. Então, ele tem um número de massa diferente e, consequentemente, um diferente número de nêutrons. Ok? Os isótopos são muito importantes, porque eles podem ser considerados também como átomos de um mesmo elemento químico. Lembra que a gente falou que quando você tem o mesmo número de prótons, você tem o mesmo elemento químico? Se o número de prótons é igual ao número atômico, se você tem um elemento que possui o mesmo número atômico, o elemento que é isótopo, significa que ele pertence ao mesmo elemento químico. Ok? Isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa e diferente número atômico e, assim, consequentemente, diferente número de nêutrons. Então, isótopo, mesmo número de prótons. Isóbaro, mesmo número de massa. Todo o resto, diferente. E isótono são os átomos que possuem diferentes números de massa, diferentes números atômicos, mas possuem o mesmo número de nêutrons. Então, aqui, a gente falou de isótopo, isóbaro e isótono. Então, a gente vai fechar essa parte aqui, tá? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade. Na próxima aula, a gente vai começar a próxima aula com uma tabelinha resumo para facilitar tudo que a gente viu até agora e vamos fazer umas questões para poder ver como é que isso é na prática. Então, até a próxima aula.